Hoje no Condomínio Descomplicado nós vamos tratar sobre auditorias condominiais. Condomínio Descomplicado com o Dr. Gustavo Camacho. Para falar desse assunto eu estou aqui com uma participação especial, Michele Lordello conosco aqui na Sindiexpo. Doutora Michele, obrigado por estar aqui conosco no Condomínio Descomplicado. Em que ocasiões a auditoria condominial merece ser contratada? Bom, é uma honra estar aqui no Condomínio Descomplicado. Quero lhe saudar, doutor Gustavo Camacho e toda a sua audiência. Falar de auditoria é sempre uma satisfação. E pensar que há anos atrás ainda algumas pessoas tinham esse tipo de serviço como um serviço de fiscalização. E feiras desse porte e todo o trabalho de capacitação vem mostrando que a auditoria ela é prevenção. Então, nosso objetivo aqui é agregar para os síndicos, mostrando o que é que nós colocamos nos relatórios, não só não conformidades, mas também ações de gestões que esses síndicos desenvolvem. De que maneira a auditoria condominial difere de uma mera auditoria contábil? A auditoria contábil ela tem como foco trabalhar as demonstrações contábeis. Então, como condomínios ainda não têm o nível de elaboração, tanto do balanço patrimonial quanto da demonstração do resultado do exercício, nós usamos os demonstrativos de recebimentos e de pagamentos, aqueles que encontramos nas pastas de prestações de contas das administradoras. Então, esse tipo de auditoria para condomínios, ele não pode seguir o rito de uma corporação. Por quê? Porque condomínio ele tem o viés da responsabilidade do síndico e da proteção do coletivo, da segurança. Então, por exemplo, no nosso método, que é o MGL, o método do Grupo Lordello, nós, além das análises contábeis, nós tratamos de casos como quais os laudos o síndico precisa solicitar, qual tipo de projeto ele precisa desenvolver para o condomínio, né, como é que ele está realmente aplicando ali a previsão orçamentária e se ela está tendo efetividade. Inclusive, doutor Camacho, com relação às cotas condominiais, porque nem sempre elas estão justas. Tem condomínios que gastam muito mais do que o que arrecadam e acabam onerando, de certa forma, o próprio condômino. Ou seja, aquela velha ideia de que a auditoria é só para quando as contas não foram aprovadas, ela deve ser até mesmo mitigada em função disso, porque ela é um método de gestão também do condomínio. Aqui na região de Santa Catarina temos localidades que trabalham muito com o rateio das cotas do mês anterior. Dentro da auditoria condominial, essa auditoria recorrente, como isso é enxergado? E recentemente eu dei aula na pós-graduação aqui de Santa Catarina e fiquei muito surpresa, inclusive, com o relato de alguns alunos exatamente pontuando que esses gastos do mês anterior eram que serviam de base para a arrecadação das cotas. Na visão da auditoria, isso é um equívoco de gestão, porque ele compromete muito o orçamento do condômino, que ele acaba não se programando para saber qual a cota que ele vai pagar, e essa edificação ela fica, de fato, sem nenhum tipo de planejamento. Ou seja, onde está o plano de manutenção dessa edificação? Onde estão os projetos de curto, médio e longo prazo? Então, dessa forma, nós entendemos como auditores que isso não deva ser aplicado e nós demonstramos como, de fato, essa arrecadação precisa ser feita, com uma previsão orçamentária bem elaborada. Eu até brinco que, para ser síndico, não basta ser honesto, nós temos que ser também organizados, porque senão nós temos um sério problema lá na hora da aprovação das contas, da prestação de contas efetivamente. Isso nos traz uma dificuldade porque o síndico, quando ele faz a previsão orçamentária, ele recebe um teto para gastar no mês e um teto para gastar no ano, facilitando até mesmo a análise do conselho fiscal do condomínio. Esse método do rateio das despesas do mês anterior nasceu lá nos anos 90, quando nós tínhamos aquela inflação galopante que você fazia a previsão, no dia seguinte ela já não supria mais a necessidade. Mas tratando em relação de reprovação de contas, quais são os pontos que você verifica na condição de auditora condominial que levam à não aprovação das contas do condomínio? A utilização de recursos sem autorização, então sempre observar a convenção coletiva, se o síndico tem um teto para gastar, ele não pode utilizar o fundo de reserva porque ele tem uma finalidade específica. Qualquer tipo de arrecadação extraordinária, ela tem uma finalidade, ela também tem um prazo. Nós encontramos algumas cotas extraordinárias sendo
sendo arrecadadas por vários anos, mas ela deveria ter um projeto específico. Um outro ponto é a questão documental, eu vou tratar isso inclusive na palestra. Nós queremos avançar muito nos aspectos de governança e compliance, mas esquecemos que condomínios precisam de controles e o controle inicia na documentação. Um outro ponto que mostra que os condomínios ainda não conseguem estar em compliance é exatamente o fato deles não cumprirem obrigações tributárias. Então nós encontramos muitas notas fiscais, muitos recibos com pendências de tributos. Michele, obrigado por estar aqui conosco. O nosso tempo está chegando ao fim. Na próxima semana nós temos mais um encontro.